luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, queridos amigos, um bom dia a todos, uma feliz quinta-feira, que nós possamos trabalhar, realizar, para podermos ter um dia abençoado. Que Jesus abençoe este nosso projeto, este nosso trabalho, que é de estarmos aqui trazendo a literatura de Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier, e para que a gente pudesse ter conhecimento dessa obra bendita desse irmão tão valoroso, que quando estava em vida trouxe para nós muito da sua literatura. Ele era um jornalista, né? E continuou fazendo isso no plano espiritual, trazendo da espiritualidade as conversas, né? Como que aconteceu, o que foi com Jesus, não só dos discípulos, mas sim de todos aqueles que, de alguma forma, estavam em contato com Jesus. E nós estamos aqui fazendo uma apresentação deste trabalho, né? Deste trabalho deste irmão, para que a gente possa conhecê-lo. Porque nós temos, assim, na doutrina espírita, muitos autores com os quais nós não temos, assim, o conhecimento. Sabemos deles, gostamos, nós temos, assim, o conhecimento, muitas vezes, do irmão X, por causa do Boa Nova, que é um livro de cabeceira, né? E também o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nós vamos também estar aqui estudando, refletindo sobre ele, não estudando, porque o estudo vai de cada um, né? Como cada um traz isso tudo para si, mas as reflexões que são importantes. O que eu posso aprender com tudo aquilo que está me sendo ensinado. Então, que a gente possa realmente sentir esses ensinamentos e podermos adquirir essas vibrações desse irmão tão querido, que é Humberto de Campos, e o nosso querido irmão X. E nós estamos, então, fazendo a leitura do livro No Roteiro de Jesus, que é de Gerson Simões, e ele fez uma compilação das histórias dos mais diversos livros trazidos por Humberto de Campos, e ele compilou para nós as lições, todas elas que estavam ligadas a Jesus. Então, nós estamos seguindo esse roteiro maravilhoso, né? Nós estamos na segunda parte do livro já, onde são os feitos de Jesus, né? Deixa eu até confirmar aqui para não falar bobagem. Que a gente possa refletir nessas oportunidades benditas. É Jesus agindo, quando ele estava ensinando, curando, ele no seu trabalho diário.
E nós pudemos perceber que não só os discípulos, mas quantos espíritos estiveram junto com ele e que queriam aprender a sua lição, mas não tinham entendido o que é que Jesus veio nos ensinar. E os discípulos que muitas vezes se enganavam, porque somos nós, né, gente? Nós também estamos nesse esforço de procurar compreender os ensinamentos de Jesus para pô-los em prática no nosso dia a dia. E muitas vezes não sabemos o que fazer. Por isso que essas reflexões têm o sentido de nos orientar aquilo que nós já fazemos, porque já temos construções no bem para realizar o bem, e aquilo que nós precisamos trabalhar para realizar ainda mais na nossa vida de espíritos imortais que somos, mas encarnados na Terra para fazer o nosso progresso espiritual. Então, depois desse preâmbulo, que não é toda semana que eu falo, mas eu vou falando alternadamente, porque tem muita gente que ainda está abrindo hoje essa oportunidade, né, de estar aqui conosco, então nós vamos pouco a pouco esclarecendo a todos os nossos amigos queridos. Então nós compartilhamos dessas reflexões aqui no na tarjinha aqui da nosso vídeo, aparece o telefone onde vocês podem colocar as suas perguntas, estar aqui em contato conosco, né? E inscrever-se no canal no YouTube para que a gente possa, né, estar divulgando cada vez mais esse trabalho tão lindo que esta rádio nos proporciona e proporciona a todos que dela fazem uso. E daqueles que trabalham, que têm a oportunidade de vir aqui dividir com vocês um pouquinho daquilo que já tem de construção na sua própria vida. Né? Estamos longe de sermos espíritos perfeitos, mas cada um de nós já traz qualidades inerentes que nós já conquistamos ao longo das nossas jornadas evolutivas. E aqui estamos hoje porque essas reflexões, em primeiro lugar, é para quem vos fala, e depois a gente consegue aí compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? E hoje a nossa lição é maravilhosa como todas, mas que muitas vezes nós caímos na mesma forma de trabalhar para Jesus que este escriba enganado. Então nós vamos, a lição de hoje nessa reflexão é a 19, o escriba enganado. O escriba era aqueles que escreviam sobre as leis, né? E as leis divinas. E eles tinham os fariseus, os escribas, que conheciam da lei, e os escribas eram os escrivãos da época, né? Então aqui fala o escriba enganado. E começa a nossa história assim. Achava-se o mestre em casa de Pedro, como ele morava com Pedro, né? Contudo, em localidades diversas, em derredor do grande lago, propalava-se-lhe a boa nova. Comentavam-se-lhe as preleções, qual se fora ele um príncipe desconhecido, chamado à restauração nacionalista. Então, todo mundo comentava aquilo que Jesus vinha trazendo, né, ao longo dessa trajetória toda. As pessoas ouviam, depois comentavam nas praças, né? Se aparecia em público, era apontado como revolucionário em vias de levantar a bandeira de antigas reivindicações. E quando no santuário doméstico recebia visitas corteses e indagadoras. Isso era Jesus. Não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham consultá-lo acerca de princípios literários, mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir o problema da fé. Isso nós temos em todo lugar, né? E não importa a época.
Importa que sempre temos aqueles que vêm discutir, que vêm colocar o seu ponto de vista e tem aquilo como certo e não tem conversa, né? Foi assim que o escriba Datã se acercou familiarmente dele, sobraçando rolos volumosos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Fez solene preliminar, explicando os motivos de sua vinda. Então, chega ele lá para conversar com Jesus. Gente, eu estou com tanto frio, minha montadura de frio. Estudara muitíssimo. Conhecia o drama de Israel desde os primórdios. Possuía velhos escritos referentes às perseguições mais remotas. Arquivara cuidadoso preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça na Assíria e no Egito. Encontrava-se em ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia douto e perspicaz sobre o passado de Moisés e Arão na pátria dos faraós, e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Então ele veio assim imbuído de muito conhecimento, né? Ele tinha um conhecimento trazido através dos seus estudos, dos pergaminhos que ele trazia. Em virtude da inteligência inata com que sabia tratar os problemas do revelacionismo, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade. Gente, todos nós, quando conhecemos, nós queremos levar para os outros aquilo que a gente conhece, como sendo uma verdade. A verdade que eu conheço, a verdade que eu acredito. Então, nós ainda, né, quando descobrimos alguma coisa nova, nós queremos compartilhar, às vezes só com os de casa, às vezes a gente vai lá para fora, conversa, para a gente levar aquilo que nós aprendemos e que pode fazer sentido, fez sentido para a gente, pode fazer sentido para alguém. Então é isso aqui que ele estava fazendo, né? E quanto nós não podemos fazer também de levar aquilo, o nosso conhecimento para fora. Não é ir pregar nas praças públicas, mas é vivenciar aquilo que a gente já aprendeu. Por quê? Porque vivenciando nós estamos demonstrando o valor daquilo que aprendemos. Só isso. Porque falar daquilo que aprendemos é fácil. A gente lê, fala, explica. Agora, vivenciar aquilo que acreditamos ser uma verdade é que está difícil. E é esse, é o nosso esforço. E é a isso que nós devemos nos desacomodar. É vivenciar todos esses ensinamentos que Jesus nos traz com tanta clareza, com tanto carinho. Então, vamos continuar. Pretendia contribuir não só com o verbo inflamado, mas também com a bolsa no banimento sumário de todos os exploradores do templo. Olha como ele ainda tinha um propósito, né? Maravilhoso. Depois de pormenorizada exposição que o Senhor ouviu em silêncio, aduziu o escriba entusiasta. Mestre, não será indiscutível a necessidade da reforma da fé? E Jesus, sem comentários, respondeu: sim. Datã, extremamente loquaz, prosseguiu: venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem nenhuma condição. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou cultivador da lei, rigorista e intransigente. Tenho o Levítico de cor, para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro
as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar, sob pretexto de protegê-lo. O Levítico eram as leis que eles tinham, né? Dos levitas. Eram as leis da época, espirituais, que eles seguiam rigorosamente, né? Fixou expressão colérica no olhar de raposa ferida. Baixou o tom de voz à maneira de denunciador comum e anunciou sussurrante. Nossa, ele estava entusiasmado mesmo, né? Tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus. Ser-te-ei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade. Conheço os que roubam do povo miserável a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O templo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor, lendo textos sagrados. São criaturas melosas e escarninhas, bajuladoras e traidoras. Nossa, ele veio com um repertório inteiro, né? Olha quanto conhecimento ele tinha e tudo que ele queria fazer. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que lhe demonstrasse o desagrado. E ébrio de maledicência, o visitante desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou: vejamos pequena galeria de criminosos que de imediato precisamos conter. Então aqui ele vai começar a relatar o que cada pessoa fez de mal. E Jesus ouvindo. O rabino Jocanã vive cercado de discípulos, administrando lições, mas é proprietário de muitos palácios, conseguidos a custas de viúvas misérrimas. É um homem asqueroso pela sovinice a que se confia. O rabino Jafé, desde muito, é um explorador de mulheres desventuradas. Do átrio da casa de Deus para dentro é uma ovelha, mas do átrio para fora é um lobo insaciável. E ele contando. Nasson, o sacerdote, vale-se da elevada posição que desfruta para vender, a preços infames, touros e cabras destinados aos sacrifícios, por intermédio de terceiros que lhes enriquecem a arte. Já possui 3 casas grandes, cheias de escravos em Cesareia, com vastos rebanhos de carneiros. Agiel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga túnica respeitável durante o dia e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por ele assaltadas no último ano sabático. E ele aqui discorrendo o mal, tudo escrito bonitinho lá no pergaminho. Nem Rode, o zelador do Santo dos Santos, tem 7 assassinos nas costas, formula preces comoventes no lugar divino, mas é malfeitor contumaz, evadido da Síria, fugido da Síria, né? Manassés, o explicador dos salmos de Davi, vende pombos a preços asfixiantes, criando constrangimento às mulheres imundas que buscam a purificação, de maneira a explorar-lhes a boa-fé. Desculpa. Gade, o fiscal de carnes impuras, tem a casa repleta de utilidades do santuário, que cede modicamente, enchendo-se-lhe os cofres de ouro e prata. Imagina Jesus ouvindo tudo isso, né? Se a gente já fica incomodado, imagina ele. Efraim, o levita,
que se insinua presentemente na casa do sumo sacerdote é político sagaz. A humildade fingida lhe encobre os tenebrosos planos de dominação. Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, o interlocutor, nossa, tá difícil, hein? Interrompeu-se, fixou-o com desapontamento e concluiu. Ele viu que Jesus não estava dando bola para nada do que ele falava, né? Senhor, aceita-me no ministério. Estou pronto. Informaram-me de que te dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores. Renovaremos a crença de nosso povo. Lá vem outro, né? Nós já vimos lá para trás que teve um também que vinha para querer acabar com todo mundo que era ruim e que ia, nesse novo reino, ele ia fazer que fosse um reino de pessoas só boas. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste, retrucou muito calmo. Jesus tinha uma paciência com a gente, fala a verdade. Até hoje ele tem, porque quantas vezes nós fazemos o mesmo erro? E nós ficamos pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão e pedindo a Jesus que nos auxilie. Ele auxilia. Mas nós ainda somos aqueles que não busca, né? Na realidade, o ser bom, como Jesus realmente nos ensinou, né? Nós já queremos terminar com o mal tão facilmente, mas se o mal está em mim, está em cada um de nós, quem tem que exterminar o mal? Somos nós, de nós mesmos, de mais ninguém. Mais um. Temos aqui o nosso querido ouvindo, agora voltou. É que a minha internet aqui não tinha tido oscilação, mas espero que vocês estejam me ouvindo. E aí Jesus vem aqui retrucar aquilo que o nosso querido amigo trouxe, né? Datã, equivocas-te naturalmente, qual acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores, nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo em nome de nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. Olha a fala de Jesus. Não nos adianta a gente denegrir a imagem de alguém e querer abraços fortes e pesados, querer mudar a forma de ser das pessoas, expulsar de perto de nós ou dos templos religiosos as pessoas que ainda não entenderam os ensinamentos de Jesus. Mas que de alguma forma
Mesmo esses que estavam, como ele diz aqui, que trabalham dentro do templo, mas fazem as coisas erradas, ainda não despertaram para que a vivência desses ensinamentos é que nos vai fazer renovados. E quando Jesus fala aqui que a boa nova é da salvação, o que é a salvação? Salvação é o ato de nos libertar. Eu me libertar, não libertar o outro. A salvação é sempre para nós. Nós não salvamos ninguém. Nós salvamos sempre a nós mesmos. Então a salvação é nos libertar do quê? Das culpas que trazemos, nos libertar de julgamentos, de crítica, nos libertar dos apegos que temos ainda com as coisas terrenas. A salvação é isso. É a nossa libertação do mal que nós trazemos em nós. Então, quando ele fala que a boa nova é de salvação, é porque não é que ela vai nos salvar, porque eu estou lendo, nossa, eu já estou salvo. Não, porque ela vem nos mostrar o que eu preciso fazer para me salvar. Porque a salvação é individual. Cada um, dentro daquilo que já conhece de si, vai poder fazer um bem ou um mal a alguém ou a si próprio. Então, ele está mostrando aqui para esse rapaz, né, que ele está buscando pessoas que desejam amar o próximo. E amar o próximo é respeitar, é não julgar, é não criticar, é respeitar a sua forma de falar, de pensar e de agir. É nesse sentido que nós precisamos aprender a trazer a palavra salvação para a nossa vida. Então, quando a gente fala assim, Jesus veio para nos salvar. Sim, ele veio nos mostrar, através da sua palavra, do seu exemplo, o que precisamos fazer para ser espíritos melhores, para podermos evoluir nesse processo maravilhoso que é a nossa vida. Porque somos espíritos imortais, vivendo neste momento na Terra, na matéria, para podermos fazer essa nossa evolução. Porque no plano espiritual, gente, nós quando estamos lá na nossa verdadeira vida, que é a espiritual, nós vamos passar pelo processo do hospital, nós vamos passar pela colônia para poder nos recuperar e nos adaptar à nova vida, né? Deixar as impressões da matéria para vivenciar a vida. Para nos preparar para uma nova oportunidade reencarnatória. Só que isso não é feito assim de um dia para o outro. Isso leva anos, até que nós nos libertemos novamente lá de estarmos desencarnados para podermos vir e vivenciar aquilo que precisamos, porque aqui é a prova, né, para que a gente possa fazer nosso processo evolutivo. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para criticar? Quem somos nós para condenar as pessoas? Né? Então, continuando aqui o pedacinho, ele fala assim, ó, o mestre sereno e persuasivo ia continuar, mas o escriba eloquente, tão profundo no conhecimento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos apressado, franziu os lábios amarelos de cólera inútil e atravessou a soleira da porta sem olhar para trás. Quer dizer, ele largou Jesus lá, falou, bom, você não se interessa por aquilo que eu posso te dar, né? Que eu quero estar no teu reino, mas é do meu jeito, então não me servo, eu vou embora.
E foi o que ele fez. E deixou Jesus lá com as suas próprias reflexões. O que é que esta lição está nos mostrando? O que é que Jesus está trazendo para que nós possamos refletir na nossa vida? Que nós devemos parar de julgar, nós devemos parar de observar o mal alheio e começar a enxergar aquilo que nós precisamos mudar em nós. Porque tudo aquilo que ele enxergou nos outros, ele estava fazendo também. Então, toda vez que nós falamos mal de alguém, toda vez que nós trazemos aquele meio em que a gente vive, denegrindo a imagem de alguém, nós estamos falando pelo nosso olhar, que o nosso olhar nem sempre é o certo. Nós não conhecemos, às vezes, a vida do outro, mas nós enxergamos tudo que o outro faz de ruim. Porque nós somos espíritos ainda que julgamos e condenamos. E Jesus nunca condenou ninguém. Mesmo aqueles que vinham até ele para ser curados, que ele curava, e que daí a um tempo estava com a doença de novo, que voltavam até Jesus. Mas o que é que Jesus precisava naquele momento? Jesus precisava de que eles ouvissem, né, e vissem o que é que Jesus veio para ensinar para cada um. Veio para mostrar para cada um o que é que era necessário para que eles pudessem vivenciar o bem maior. Jesus nos ensinou a vivenciar esse bem, única e exclusivamente. Ele veio nos ensinar que a nós cabe, no nosso dia a dia, sermos espíritos que compreendem a lei divina e não que estamos aqui na nossa jornada simplesmente para condenar. Porque aquilo que eu condeno no outro, eu estou escondendo em mim. Eu condeno. Eu falo mal do outro, mas eu não enxergo o mal em mim. E nem no mal que aquele lá que eu estou enxergando no outro, eu também faço. E acha que ele que veio trazer tudo aquilo de mal que as outras pessoas estavam falando, que benefício ele estava tirando daquilo? Nada. Ele queria pôr para fora do templo todo mundo que fazia o mal. Mas se nós não estamos num templo religioso justamente para aprender a fazer o bem, aqueles que ainda fazem o mal, apesar de, ainda não compreenderam que as leis humanas, as leis divinas é para ele mesmo. Aí nós vamos no templo religioso e ouvimos uma palestra. Aí a gente abre no YouTube, no Facebook, abrimos uma live para assistir e ficamos pensando que aquilo lá ia servir para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. A gente ouve em voz alta, que é para todo mundo da casa ouvir, porque todo mundo precisa ouvir, por isso que eu ouço. Não. Tudo aquilo que nos cai, através de livros, através das mensagens trazidas pelos espíritos, através das lives, através das mais diversas oportunidades que nós temos de ouvir, é para nós, é para mim, não é para o outro. Sou eu que preciso refletir. O outro vai ter o tempo dele de despertar. Porque nós sabemos que nesse processo da nossa vida, nós não mudamos ninguém. Nós podemos condenar, né? Hoje em dia a gente vê isso na nossa lei humana. As pessoas são condenadas, elas são julgadas, condenadas, ficam reclusas e saem de lá muitas vezes piores do que entraram.
com mais ideias ainda de fazer o mal. Por quê? Elas foram tiradas de uma sociedade. Está tudo certo, porque elas fizeram uma coisa errada contra a lei, né? E contra as pessoas que estão fora. Mas o que é que se está dando para eles lá dentro? Qual a oportunidade de se reformarem que se está sendo dada para eles? Por que eles saem de lá piores? Porque saem revoltados? Porque saem com outros exemplos no mal? Porque é com quem eles convivem lá dentro? Então, a falha nossa está nisso. É como esse rapaz está falando. Então, a gente expulsa todo mundo do templo, todo mundo que é ruim. Vai ficar quem? Jesus, quando disse para aquela turba que queria lá apedrejar a mulher adúltera, o que aconteceu? Quando ele fala, atira a primeira pedra quem tiver sem pecado. Sumiu todo mundo. Será que se nós formos para um templo religioso e falarmos, todos vocês, você que faz isso, faz aquilo outro, pode sair. E todos aqueles que têm pecado podem sair. Ia ficar alguém na igreja? Em qualquer templo religioso? Não. Todos nós temos. Todos nós. Mas por isso que a gente está aqui, que é para vencer esse mal que ainda é dentro de nós. E esses ensinamentos que nos são trazidos nos proporcionam essa reflexão. Né? E nós temos alguns questionamentos aqui, que nós vamos estar lendo o questionamento e vamos procurar trazer a compreensão dentro dessa lição, nas perguntas que foram trazidas. A primeira pergunta vem do Nilo Caetano, da cidade satélite de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele pergunta assim, ó, quais são os maiores problemas da fé para aquele que não tem fé e para aquele que muito tem fé em algo? Então é assim, depende da fé. A gente fala assim, uns têm fé de mais, outros têm fé de menos. Não existe isso. A gente tem fé ou a gente não tem fé. Nós temos a construção da fé em nós. E qual é o que o Espiritismo nos proporciona? Que nos diz que a fé deve ser raciocinada. Eu preciso saber por que eu acredito. Por que eu creio? Este rapaz, quando ele fala, aqui no início ele fala da fé, né? Vinha discutir os problemas da fé. Então, para ele, ter fé, o que era? Era banir todo mundo que tivesse feito alguma coisa de errado. Como ele tinha elencado aquelas pessoas que ele já achava que precisava banir. E quantos outros não seriam? Então, a fé é algo que nós construímos em nós, junto a Deus. Para a gente construir a fé tem os pilares, onde nós temos que ter essa construção. Nós temos os pilares, não é o que sustenta um edifício. Então vamos pensar que a fé é esse edifício, que eu vou construir em mim. Então, como é que eu vou construir? Primeiro os pilares. Preciso fazer a fundação. Eu não entendo nada disso assim, mas meu marido sempre fala que tem que fazer sapata. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim que isso é feito, mas faz a fundação e você vai fazer os pilares que vão sustentar esse prédio. Ok. E a fé também tem os seus pilares. E quais são? A inteligência, a paciência, a compreensão, a calma e a confiança. Tudo isso em quê? Onde nós vamos construir tudo isso? Segundo as leis divinas. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso construir a compreensão da lei divina em mim. Eu preciso ter calma diante dos reveses da vida. Eu preciso usar a inteligência para a construção da fé.
E eu preciso, o que eu falei? Da paciência. Que nós sabemos que a paciência é uma construção mais difícil ainda. É o pilar mais rigoroso. Então, nós precisamos enxergar a fé como uma entrega a tudo aquilo que nos acontece na vida, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma doença e eu tenho fé em Deus, porque eu sei para que aquela doença está na minha vida, que é para eu repensar minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos. E eu tenho fé na ciência, que vai me auxiliar a passar por esse período da melhor maneira possível. Então, a fé é uma construção, é o que eu acredito, é a base desse amor a Deus e ao outro. E eu preciso ter fé em mim também. Então, não é um problema da fé. O problema somos nós, que ainda não temos noção da construção da fé que temos em nós. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho fé, mas quando as coisas apertam, acho que eu esqueço. Não, a gente não esquece. Porque se a gente está construindo, o pilar não vai cair. Nós vamos construir um de cada vez. Então, diante da lei divina, quais são os pilares que eu já construí para edificar o edifício da fé? A gente vê por esse rapaz que ele tinha mais problema de fé do que qualquer um, porque ele não tinha fé nas pessoas. Fé e compreensão que as pessoas ainda estavam no seu processo de compreensão da lei divina. Ainda não tinham compreendido. Porque por isso a gente fala assim, eu tenho fé no ser humano? Tenho. Eu tenho fé de que um dia todos nós, como seres humanos que somos, seremos pessoas de bem. Eu tenho fé na ciência, eu tenho fé na religião, tenho fé em Deus, tenho fé no outro e tenho fé em mim. A fé é íntima. Vamos lá. E olha que a gente está vendo nessas lições trazidas aqui pelo nosso querido Humberto Campos, que ele vem, toda a lição vai trazendo essa questão da fé, como mesmo aqueles que estavam junto a Jesus tinham dificuldade de compreender o que era a fé. Mas Jesus não tinha uma fé inquebrantável, vamos assim dizer, porque ele conhecia, porque ele tinha esses pilares já construídos. E ele sabe que Deus é um Pai misericordioso e que não desampara ninguém. E nós precisamos ter essa confiança em Deus. E compreender que passamos pelos desafios na nossa vida, porque Ele é um Pai de misericórdia, Ele permite que nós passemos, porque Ele tem fé em nós. Ele confia que nós vamos conseguir vencer. Então, isso é fé. Vamos lá para outra pergunta. É o Nilo também que está fazendo a pergunta. Ele fala assim, porque sempre é assim como nessa lição. O outro que é doente e mau, e nós os bonzinhos e sadios? Não. Nós somos tão maus ainda quanto eles, porque nós ainda fazemos maledicência. Nós ainda criticamos,
nós julgamos, podemos estar no exercício de olhar, quando perceber, falar, ah, meu Deus, mais uma vez, pede perdão e sai de perto. Mas se a gente entrar numa rodinha que está falando de alguém, e a gente conhece, a gente ajuda. Porque nós ainda não construímos em nós esse ser bonzinho. Quando a gente, esse ser bonzinho, que é só na aparência, ela é uma máscara que ela cai. Como esse rapaz, tão bonzinho, queria tanto trabalhar no reino de Deus, e o que ele queria? Extirpar o mal dessa forma? Jesus era bonzinho, Jesus era o puro amor. E o que ele fez com nós que somos mauzinhos? Compreendeu que nós ainda não aprendemos a vivenciar a lei divina. Então, é que ele, como você diz aqui, o outro é doente e é mau. Nós enxergamos isso, gente. Para pensar. Nós enxergamos só o mal no outro. Sabe por quê? Que é para a gente se convencer de que nós já somos bonzinhos. E Jesus não precisava fazer isso. Por isso que ele via o bem em todos. Por isso, quando ele ia curar, ele já sabia que aquele lá ia errar, mas ele dava uma oportunidade para aquele irmão. Nós bonzinhos e sadios. Porque eu sou tão mal contra o outro quanto o outro quando eu o julgo. Eu o critico. E eu quero exterminar. Vamos tirar isso da frente. Não. Vamos orar, se a gente não pode ajudar, ore por aquele irmão, para que ele possa despertar para o mal que ele está fazendo. Só isso. É isso que a gente pode fazer, mais nada. E é sempre assim porque nós somos assim. Nós falamos mal do outro para nós nos tornarmos bonzinhos. Nós nos sentirmos bonzinhos, porque não nos tornamos. Cada vez que eu falo mal de alguém, eu não estou sendo bonzinho. Eu espero ter respondido sua pergunta, viu, Nilo? Vamos lá para a pergunta do Jeremias, nosso querido amigo aqui do estado de São Paulo, lá da capital. E ele pergunta assim: a relação de erros e pessoas equivocadas que consta neste descrito parece ser muito de agora, de hoje, do que daquela época. Nos parece que não mudamos muito. E não mudamos. Nós já podemos ter galgado alguns pequenos degraus, mas nós não mudamos muito. Porque somos esses seres humanos que ainda não caminhamos em concordância com a lei divina. Ainda somos espíritos que vivenciamos o nosso dia a dia com a matéria, material, a vida material. E aí eu só enxergo o mal, porque se nós formos pensar, como que eu enxergo o mundo aos olhos de tudo que a gente vê hoje, a gente fala, está perdido. Se nós enxergamos o mundo com os olhos de Jesus, nós vamos ver que tudo está caminhando para um bem maior. Mas como, Silvia?
porque nós estamos aprendendo, aqueles que estão despertando, estamos aprendendo a ter horror pelo mal. E no próprio Evangelho diz, nós só vamos vivenciar o bem quando tivermos horror ao mal. O mal vai nos incomodar e a gente não vai fazer. Mas quem vai fazer isso é o outro, não sou eu. E posso ser a gota no oceano, o grão de areia no deserto, como dizia Madre Teresa. Mas eu faço a minha parte. Eu posso ser aquele beija-flor que ia lá no rio, pegava aquela gotinha de água e ia jogar lá no fogo da floresta. Ele ia apagar o fogo? Não, mas ele estava fazendo a parte dele. Então, qual é a parte que me cabe? É fazer igual ao outro, porque todo mundo faz. Hoje todo mundo faz maldade. Ah, então eu também vou fazer. Eu vivo no mundo, ninguém é condenado, não acontece nada, vamos fazer também. Não. Enquanto eu não fizer a minha parte como deve, eu serei parte dessa leva de espíritos que estão vindo para a Terra para tentar se redimir, para fazer o bem, para poder continuar aqui na vida terrena, no mundo de regeneração. Que eu quero para mim, porque a Terra, gente, ela também está sofrendo transformações. Haja visto essa temperatura doida que nós estamos tendo, né? Com essas mudanças climáticas tão fortes, um calor excessivo, um frio excessivo. Por quê? Porque a Terra também está mudando o seu eixo. É que ela não vai mudar assim, ó. A gente nem percebe que ela está se modificando, que ela está se movendo para ficar no eixo. E cada um de nós tem que fazer sua parte para ficar no eixo. Porque se a gente não ficar no eixo, nós vamos para onde o nosso eixo se encaixa. Tá tudo certo, porque cada um de nós vai ter o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento no momento certo. Mas o bem que eu pratico hoje é em benefício meu mesmo. Porque o mal que eu faço é aquilo que eu já repeti lá atrás. E é isso que eu vim fazer? Não, nós viemos reencarnar para vencer esse mal que há em nós. Mas eu preciso saber qual é o mal que tem em mim para que eu possa trabalhar para vencer. E aí sim, eu posso falar que eu estou no processo de compreensão da lei divina. Eu quero vivenciar a lei divina, mas eu preciso fazer a minha parte. Escorrego? Ah, muitas vezes. Por quê? Porque ainda sou um espírito endurecido. Mas cada caída me faz levantar e faz enxergar diferente, e eu não vou errar mais naquele ponto, beleza, eu já aprendi. Agora, eu caio toda hora naquele mesma pedra, toda vez naquela mesma situação, é porque eu ainda não aprendi, preciso fazer diferente, preciso enxergar do ponto de vista espiritual por que aquilo está na minha vida, para quê? E é quando nós fazemos as nossas mudanças, quando nós enxergamos. E tudo isso que nós vimos aqui é o que acontece. É o que eu falei, entra numa reunião de amigos, o assunto vai, daqui a pouco estão falando mal de alguém. E a gente entra na história também. E tem um ditado que diz, se fala mal do outro, fala mal de você também. Então, por que a gente tem que entrar nessa de falar mal? Vamos ser aquele que fica de fora dessa conversa, para que ninguém tenha o que falar. Pelo menos não tenha o que falar. Mas nós ainda somos esses espíritos endurecidos, sim, Jeremias, repetindo os mesmos erros daquela época. Mas, olha, na época de Jesus, gente, a gente fala, mas de que época? Quando Jesus estava encarnado, porque esses espíritos estavam conversando com Jesus, ainda encarnado. E nós continuamos os mesmos. Querendo condenar, querendo tirar de perto aqueles que precisam estar perto para poder aprender a fazer o certo. Mas a gente quer longe. Sabe por quê?
porque a gente sabe que aquele mal nós também temos e vai nos influenciar, vai fazer com que a gente uma hora ache que aquilo está certo. Não, nós precisamos ter perto essas pessoas para auxiliá-las a se modificar, dia após dia. Tem mais uma perguntinha que é da Érica Silva, na Vila da Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. E ela pergunta: o que Jesus mais procura em nós? O que Jesus mais procura em nós? A nossa melhoria íntima. Tudo que ele ensinou, tudo que ele vivenciou na Terra, hoje está fazendo alguma relação com a nossa própria vida. Hoje nós estamos compreendendo que o Evangelho de Jesus, que traz esse código de conduta na nossa vida, é para ser vivido, não é para ser admirado. E o que Jesus espera de nós, e que Eurípides Barçanufo, quando ouviu aquele choro e foi ter com ele e vê que era Jesus chorando, pergunta: Jesus, por que choras? É por causa... Ai, agora eu não lembro como é que ele faz a pergunta. E Jesus, eu lembro da resposta. Jesus fala para ele: não, meu filho, é pelos espíritos que, conhecendo as leis divinas, não a praticam. É isso. Porque a lei divina, ela é de todas as religiões. E todos nós temos acesso a ela. Primeiro que ela está na nossa consciência. Nós precisamos fazer o bem para despertá-la. Depois, na nossa doutrina, que é espírita, está no Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos. Na Bíblia, no Torá, na Torá, e em todos os outros. Ali está a lei divina. Incluindo algumas falas dos homens. Tudo bem, mas ali tem uma conduta para se ser bom, para se realizar o bem. E o Evangelho de Jesus, nós temos ali um receituário de vida para a gente vivenciar a lei divina. Mas a gente só acha bonito. Ah, como lindo o Evangelho. É lindo. Mas se não for feito uso dele, não tem utilidade nenhuma. É o livro por um livro. Você lê um livro, leu, nunca mais se lembra do livro. Mas aquele livro que mexe com você, que te faz refletir e mudar atitudes, esse a gente já não esquece mais. A gente pode não lembrar o nome do livro, mas lembra o que o livro vem trazendo para nós. Então, meus amigos, o que Jesus procura em nós? A vivência das leis divinas. E é isso que nos falta para progredir. É isso que nos falta para dar um passo na nossa evolução. A vivência da lei divina, conosco mesmo e com o nosso próximo. Nós vamos ser um peixe fora d'água? Que seja. Nós vamos ser aquele patinho no meio da família de ganso? Vamos, não faz mal. Mas é ali que nós estamos fazendo a nossa parte. É isso que Jesus espera de nós. E esta lição que nós lemos hoje, ela está no livro Contos e Apólogos. É o capítulo 30 do nosso querido Humberto de Campos, desse livro trazido pelo Chico Xavier. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que seja de muita reflexão, que eu tenha atendido as respostas e que nós possamos levar daqui hoje a lição da maledicência. O quanto nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos em relação ao outro e a nós mesmos. Enxergar o que há de bom em nós, para que a gente leve para o outro, para que a gente doe para nós mesmos
e doe para aqueles que estão à nossa volta. Porque falar mal dos outros é fácil, gostoso, passa o tempo. Mas nós não sabemos o mal que fazemos para nós mesmos e para o outro também. Então, se a gente quer ser um servidor de Jesus e saber o que Jesus procura em nós, é isso. Sirva amando, respeitando e compreendendo. Que a paz de Jesus seja em nossos corações, hoje e em todos os dias da nossa vida. Gratidão imensa por essa oportunidade, por todos que estão aqui, aqueles que trouxeram as perguntas, ao Marcondes, que aqui no chat também se manifestou. Que Jesus abençoe o nosso propósito e nos dê uma semana repleta de realizações. Um grande abraço a todos, um beijo no coração e até amanhã. Até amanhã não, até quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Que seja de muita luz e muita paz o nosso dia a dia. Um beijo no coração de todos, queridos amigos. Que possamos ser esses espíritos servidores de Jesus, cumprindo a nossa parte, não esquecendo, somos aquele beija-flor? Vamos ser aquele beija-flor, porque ele fez a parte dele. Um grande abraço e até lá. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.